No futebol, há derrotas normais e derrotas que fazem você repensar tudo o que aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu com o Catar contra o Canadá, porque o placar final foi Canadá 6, Catar 0. Mas o que aconteceu em campo foi maior que só uma vitória por 6 gols. Foi uma noite histórica para os canadenses e muito difícil para o Al-Anabi. Uma noite com a primeira vitória do Canadá em Copas, o primeiro hat-trick canadense em Copas, 2 vermelhos, uma lesão assustadora e um quase colapso total no segundo tempo. Mas, antes de entrar nisso tudo, temos que lembrar algo importante. Poucos dias antes do jogo, o Catar vinha de um empate respeitável com a Suíça, ponto que fez a torcida sonhar e muita gente falar em chances de classificação. Já o Canadá vinha de empate com a Bósnia. Bom resultado, mas que deixou o jogo contra o Catar muito importante, porque qualquer coisa além da vitória complicaria tudo. Mas o time canadense claramente decidiu desde o início que não gosta de contas. E há um detalhe curioso antes do jogo, porque Catar e Canadá não têm grande histórico entre si. Na verdade, antes da Copa de 2026, eles só tinham se enfrentado uma vez em 2022, num amistoso. Na época, o Canadá venceu por 2-0 com gol de Jonathan David. E foi só um dia normal para todo mundo. Mas, após quase 4 anos, os dois times se reencontraram, agora na Copa do Mundo. E a bela ironia é que Jonathan David, que marcou no primeiro duelo, voltou no segundo e comandou uma noite histórica. Desde o primeiro minuto, ficou claro que o Canadá tinha outra velocidade, pressão, movimentação, confiança e uma multidão em Vancouver empurrando o time. Já o Catar ainda tentava entrar no ritmo do jogo, e aos 16 minutos, saiu o primeiro gol. Saiu Larinin, o mesmo que marcou no amistoso de 2022, como se quisesse manter seu hábito favorito contra o Catar. 1-0. E a torcida canadense começou a sentir que a noite podia ser especial, mas a verdade é que o jogo estava só começando. Poucos minutos depois, Jonathan David apareceu e fez o segundo gol, 2-0. E daí em diante tudo começou a escapar das mãos do Catar. Mas o problema maior não era o placar, e sim o que veio depois. Aos 33 minutos, Hamed Ahmed levou vermelho, foi expulso e o Catar ficou com 10 jogadores. E se a tarefa já era difícil antes do vermelho, ficou muito mais depois dele. E antes do fim do primeiro tempo, Jonathan David apareceu de novo e fez o terceiro gol, 3-0. Ao apito final do primeiro tempo, havia a sensação de que o jogo já estava decidido. Mas o segundo tempo foi diferente. Uma triste também porque Ismail Koune sofreu uma lesão muito grave. Uma lesão que fez o estádio inteiro ficar em silêncio. Todos se preocuparam com o jogador. E após rever o lance, o árbitro mostrou vermelho para Asané Madibo. E o Catar ficou com 9 jogadores. Dali em diante, o jogo já não era mais 11 contra 11, nem mesmo 11 contra 10. Virou 11 contra 9. E a partir dali, a pergunta já não era mais quem venceria. A pergunta virou, quantos o Canadá vai fazer? Então entrou Nathan Saliba, o reserva que substituiu o lesionado Koune. E ele marcou um lindo gol de falta. Mas mais bonito que o gol foi a forma como ele segurou a camisa de Koune na comemoração. Um momento muito emocionante. 4-0. Depois veio o quinto gol. Um gol contra. E dali em diante, o colapso foi completo. Em certo momento, as pessoas começaram a olhar para o relógio, não para ver quanto faltava, mas até onde o placar iria. Então veio a cena final. Aos 92 minutos. Jonathan David pela terceira vez. A bola na rede. Um hat-trick. O sexto gol do Canadá. E ele não marcou só um hat-trick. Ele entrou para a história do futebol canadense como o primeiro do país a marcar um hat-trick em Copa do Mundo. E a ironia de tudo é que o mesmo jogador que marcou no primeiro encontro deles, lá em 2022, foi o mesmo que fez um hat-trick histórico no primeiro duelo deles em Copa do Mundo. Mas o estranho é que sua comemoração foi bem contida, porque a lesão de Koune ainda dominava o clima. Até um momento como um hat-trick ainda trazia tristeza. E quando olhamos os números, entendemos a dimensão do que aconteceu. O Canadá finalizou 32 vezes. O Catar finalizou só 2 vezes. O Canadá teve 10 chutes no alvo. O Catar não acertou um chute sequer no alvo durante toda a partida. E esse talvez tenha sido o dado mais duro da noite, porque perder dói. Mas terminar 90 minutos sem um chute no alvo já é outra história. O Canadá também teve 19 escanteios contra só um do Catar. Tanto que os gandulas atrás do gol do Catar foram talvez os mais ocupados em campo. Sendo sincero, isso não foi só domínio. Foi um jogo de mão única quase do primeiro ao último minuto. Em certo momento parecia que o jogo inteiro era ao redor da área do Catar. Mas o mais importante para o Canadá não foram os 6 gols, nem o hat-trick, nem a liderança do grupo.
Foi história, porque essa foi a primeira vitória do Canadá em Copas. Imagine um time que esperou por muitos e muitos anos. E, quando enfim venceu pela primeira vez, fez 6-0 e teve sua maior vitória em Copas. E a outra coisa muito importante. Só 90 minutos bastaram para mudar totalmente a cara do grupo. Antes do jogo, Catar e Canadá estavam quase empatados em pontos. Depois do jogo, o Canadá virou um dos mais fortes candidatos à vaga. E o Catar ficou diante de uma missão muito difícil. E há uma ironia ainda mais bonita. Na Copa de 2022, o Canadá caiu sem vencer uma partida sequer. Mas na Copa de 2026, bastaram 2 jogos para viver sua maior noite em Copas. Em resumo, no Catar em 2022, o Canadá aprendia. E, em 2026, o Canadá começou a competir. Já para o Catar, a história foi bem diferente. Um time que saiu com um ponto respeitável contra a Suíça entrou sonhando com a vaga e saiu fazendo contas bem complicadas. Uma derrota pesada, 2 vermelhos e um grande golpe no saldo de gols. E há uma frase que resume a noite inteira. O Canadá deu 32 chutes. O Catar deu 2 chutes. E isso já conta quase toda a história do jogo. No fim, vão lembrar que o Canadá venceu por 6-0. Mas a verdade é que a noite foi maior que só um resultado. Foi a primeira vitória do Canadá em Copas e o primeiro hat-trick canadense no torneio. E a maior vitória do time na história das Copas. Uma noite em que Jonathan David entrou para a história e virou o craque do jogo após talvez a melhor atuação da carreira. E do outro lado, foi uma das noites mais duras que o Catar já viveu no palco mundial. Uma noite em que os canadenses escreveram nova página em sua história e que o Catar vai querer esquecer logo.